que a gente vinha falando aqui no canal, hein? A gente vinha falando aqui no canal que o Flamengo voltaria a carga no Miranda, né? A gente avisou vocês. Aí, ó, após a matéria, né, do nosso amigo Júlio Miguel Neto, lá no Rubro News, né, falando que a possibilidade do Miranda pintar no Mengão era grande, né? E que a proximidade também do acerto com o Felipe Luiz, né? Conversamos com os dirigentes, né? E a conclusão que eu tive após essas conversas é que o Felipe Luiz realmente está muito próximo, eles devem saber de alguma coisa. Óbvio que não chegando nenhuma proposta, o Brasil não faz uma grande Copa América e a probabilidade de chegar a alguma coisa é menor. Então a conversa, até por ver o Marcos Braz com o Jorge Jesus lá acompanhando o jogo do Brasil, querendo acompanhar o Felipe Luiz, sinceramente, gente, eu acho que pelo que eu tô, sabe, não é informação, aí é opinião. Eu acho que o Flamengo e Felipe Luiz estão muito perto. Com relação ao Miranda, o que eu senti, né, é que até coloquei no Instagram ainda agora, é que o jogador teve uma nova proposta, o Flamengo fez uma nova proposta pelo Miranda, uma proposta que agradou o jogador, mas ainda assim, né, ele tá meio em cima do muro, é um jogador que queria continuar na Europa, ao contrário do Felipe Luiz, que muita gente achou que queria ficar na Europa, era a questão que a vida dele é toda lá, então é uma questão que depende de uma readaptação, ele teve que pensar muito bem, família e tudo mais, e o Miranda é uma situação que ele realmente quer ficar na Europa, tá? Os dirigentes fizeram uma nova proposta, mas o jogador parece que não tem vontade de retornar, mas eles estão esperando, ainda não há uma resposta com relação, nem positiva nem negativa, com relação ao Miranda, né? Vamos ver, quem sabe a dupla aí, né, Felipe Luiz e Miranda, possam, né, aparecer aí no Flamengo, lembrando que, como eu falei, o Miranda tinha preferência de seguir na Europa. Quem sabe essa nova proposta, né, possa estar enchendo os olhos do jogador. Falar aqui agora da informação, né, do Pedro. Eu anteontem fiz uma live no canal Rubro News lá, com o Júlio, e eu já tinha falado, né, e o Globoesporte.com, de forma muito digna, deu crédito aqui pro canal, que a gente tinha trazido de madrugada as informações aí sobre o Pedro, sobre o Flamengo querendo adquirir 50% do Pedro, né? O Fluminense tem uma parte, tem o pessoal do Pedro e o pessoal lá da Arte Sul que tem outra. O Flamengo queria, né, adquirir 50%. E nessa live lá do Rubro News eu passei que eram 10 milhões de euros. O Júlio Miguel Neto no Twitter, me marcando inclusive, colocou que tinha uma proposta de 12 milhões de euros. Isso ontem, cedo. Proposta essa que eu tinha falado para ele também, né, com o Júlio, que era uma exigência, né, vamos dizer assim, do Fluminense, que pouca gente sabia disso, que o Fluminense não aceitava conversar por menos de 12 milhões. Daí vamos dizer, a gente tinha essa informação dos 10 milhões de euros, depois a de 12 milhões, né, e o Júlio ainda colocou algumas questões relativas a salário, que o jogador receberia, o contrato seria de 5 anos e o jogador receberia 850 mil reais, né? Ele sempre muito bem informado. E aí o Caio Mota, né, confirmou muita coisa e trouxe muita informação nova. Olha só, que a proposta oficializada do Flamengo é de 10 milhões de euros, como a gente falou, né, por 70% de Pedro, tá? 10 milhões de euros por 70% de Pedro. Está lá na mão do Mário Bittencourt e a resposta foi não, obrigado. Quero a multa. As duas partes, porém, isso aí é o texto do Caio Mota, sabem que não é simples assim. Aí o seguinte, ó, a gente vai continuar mostrando para vocês aqui. O Flamengo sabe que é um jogo de paciência, não tem pressa, entende tudo que envolve politicamente no Flu e pela rivalidade, mas deixou claro, não desistirá. Contatos seguem de clube para clube e o Flamengo acena com uma nova proposta. Olha aí. A nova proposta é de 12 milhões de euros por um percentual maior a se negociar, entre 75% a 80% do jogador. Então o Caê trouxe uma informação que não era 50%, e sim 70%, né? E depois agora 75% a 80%. Naturalmente o aumento da proposta não é proporcional, se fosse assim não teria poder de persuasão ao Fluminense. Ele ainda falou que na proposta de 10 milhões de euros, o Flu teria direito a 7,15
pelos 50% que é detentor, entendeu? Então, na verdade, aqueles 50% que eu tive a informação era porque o Flu que receberia 50%. Na proposta de 12, o Flu fica com 7,5 a 8 milhões de euros e depende de um percentual a ser definido. As duas partes sabem que a solução do caso dificilmente sairá em breve, seja qual for, tá bom? Então, é uma coisa que ainda vai se arrastar. E o Caio Mota falou sobre o Pedro, o atacante acompanha à distância a negociação, seu empresário, porém, é informado do desenrolar da mesma. Atacante evita posicionamento radical e é contrário a um litígio com o Flu, então ele não sai como outros jogadores saíram, Scarpa e tudo mais. Por outro lado, sabe que em algum momento terá que se posicionar. Em operações com as características daqui está em andamento, o jogador é determinante, tá? Todo mundo sabe disso e é até óbvio. Flamengo e Pedro ainda não falaram de valores, segundo o Caio Mota, mas pelos números que envolvem as propostas, está implícito que o atacante receberia muito mais no Fla. A informação do Júlio Miguel Neto, volto a dizer, é que seria R$850 mil, contrato de 5 anos. Vamos ver se confirma isso mesmo. Tá?